E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações. Em uma noite de rivalidade acirrada no Allianz Parque, o clássico entre Palmeiras e Corinthians, disputado nesta quarta-feira, foi marcado por um acontecimento inusitado e cheio de tensão. No momento em que Matheus Bidu abriu o placar para o Timão, a comemoração de seu gol parecia seguir o ritmo habitual de alegria e festa entre os jogadores. No entanto, uma atitude inesperada mudou o clima da partida de forma brusca. Enquanto o grupo corintiano celebrava a vantagem, um isqueiro foi arremessado para dentro de campo, caindo bem próximo ao volante Ranielli. O que era para ser apenas um objeto lançado por um torcedor, se transformou em um momento de grande provocação e tensão quando o próprio Ranielli, de maneira surpreendente e ousada, pegou o isqueiro e o acendeu, quase como um ato deliberado para intensificar a rivalidade. O gesto de Ranielli, aparentemente inofensivo à primeira vista, não foi bem recebido pelos jogadores do Palmeiras, especialmente pelo lateral direito Marcos Rocha, que estava à beira do campo, esperando sua vez de entrar na partida. Quando o jogador do Corinthians acendeu o isqueiro, a atitude foi interpretada por Rocha como uma clara provocação. Visivelmente irritado com o que considerou um desrespeito, o defensor do Palmeiras partiu em direção a Ranielli e, sem hesitar, o empurrou com força. O empurrão inicial foi o estupim para uma verdadeira bagunça, com jogadores de ambos os times se aproximando rapidamente e começando a trocar empurrões e gritos. O clima ficou tenso, e a situação ameaçava sair de controle a qualquer momento, com os atletas envoltos em uma troca acalorada de palavras e gestos agressivos. O árbitro da partida precisou agir rapidamente para tentar acalmar os ânimos e retomar o controle do jogo. A confusão, que parecia se intensificar a cada segundo, levou o juiz a distribuir cartões amarelos aos jogadores que estavam diretamente envolvidos no tumulto. Giai, do Palmeiras, e Yuri Alberto, do Corinthians, foram os primeiros a receber a advertência, como forma de tentar apaziguar o ambiente. A presença da arbitragem, contudo, não conseguiu dissipar completamente o clima de hostilidade, que já havia contagiado todos os presentes. Os jogadores continuaram com expressões de raiva e frustração, e o que antes era uma disputa esportiva agora parecia se transformar em um duelo de egos e emoções à flor da pele. A reação em campo foi apenas um reflexo da magnitude da rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, um dos maiores duelos do futebol brasileiro. A competição entre as duas equipes é histórica e sempre carregada de tensão, mas o episódio envolvendo Ranielli e o isqueiro colocou esse confronto em um novo patamar de confronto psicológico. A atitude do volante corintiano, ao pegar o isqueiro e acendê-lo, foi vista como uma maneira de intensificar a provocação e, ao mesmo tempo, desafiar o time adversário. A rivalidade, já presente nas arquibancadas e nos corações dos torcedores, se refletiu em campo de maneira ainda mais exacerbada, trazendo à tona as emoções mais intensas de todos os envolvidos. Ao longo da partida, a energia e a tensão não diminuíram, e o episódio gerado pela ação de Ranielli permaneceu no centro das discussões. O comportamento de um jogador, aparentemente simples e despretensioso, foi suficiente para transformar o jogo em um campo de batalha emocional. Cada passe, cada disputa de bola e cada aproximação entre os jogadores foram permeados por uma sensação de hostilidade crescente. Esse clássico, que já era aguardado com grande expectativa, ficou marcado por esse momento inusitado de rivalidade intensa, onde um simples gesto gerou um tumulto, e o jogo se transformou em um palco de tensões ainda maiores, deixando os torcedores com a certeza de que, entre Palmeiras e Corinthians, a linha entre o respeito e a provocação é, muitas vezes, tênue e carregada de significados. O futebol do Corinthians, que já foi sinônimo de garra, raça e espetáculo, parece ter se perdido em um labirinto de incertezas e frustrações. O time, que há alguns anos encantava sua torcida com um estilo de jogo envolvente e uma equipe coesa, hoje luta para se encontrar dentro de campo. A morte simbólica do bom futebol alvinegro é um reflexo de uma era de transição mal executada, onde mudanças de comando, desorganização tática e a falta de entrosamento entre jogadores resultaram em um futebol sem alma, sem criatividade e sem a chama que sempre caracterizou o Timão. O estádio, que um dia fervia com cada drible e gol, agora se tornou palco de um time previsível, incapaz de empolgar. Em um passado recente, o Corinthians brilhou com sua defesa sólida e ataques rápidos, construindo um futebol pragmático e eficiente que, muitas vezes, encantava pela simplicidade e objetividade. Hoje, o que se vê em campo é uma equipe sem identidade, dominada pela insegurança e falta de inspiração. O clube não consegue mais mostrar aquele futebol vibrante que catapultou o Corinthians para o topo do cenário nacional e internacional. Os torcedores, antes orgulhosos de sua equipe, agora enfrentam o dilema amargo de acompanhar um time que parece ter perdido o rumo, com promessas de recuperação que se esvaem a cada jogo. O futebol que encantou gerações do Timão parece estar desaparecendo, e a grande pergunta é, será possível reviver a magia que um dia fez o Corinthians um dos maiores clubes do Brasil? O Corinthians, que já foi sinônimo de força e emoção no futebol brasileiro, se encontra em um momento de decadência dolorosa.
A transição entre as gerações de grandes jogadores e treinadores, que antes mantinham a equipe no topo, agora parece ter sido mal conduzida. A falta de identidade de um futebol envolvente é um reflexo claro dessa instabilidade. A torcida, que sempre foi apaixonada e fanática, agora se vê cada vez mais distante de um time que não corresponde mais às expectativas. O Corinthians, que outrora encantava com sua garra, com um estilo de jogo pragmático e eficaz, agora tropeça em suas próprias limitações. A equipe, sem uma estrutura sólida e com uma constante troca de peças que não se encaixam, demonstra um futebol sem alma, sem aquele brilho que fazia a diferença. A famosa raça corintiana, que outrora parecia indestrutível, agora soa como uma memória distante. Os torcedores, que sempre foram a verdadeira alma do clube, hoje enfrentam o sofrimento de assistir a um time previsível e sem respostas. A cobrança por resultados é legítima, mas o que se espera além dos números é um futebol vibrante, com raça e vontade de vencer, algo que parece se perder a cada rodada. O técnico, as contratações e até as táticas adotadas pelo clube têm mostrado que a reconstrução do time está longe de ser eficaz. A morte do bom futebol corintiano é um processo doloroso, marcado por tentativas frustradas de reconectar a equipe com sua tradição vencedora. Para a fiel torcida, a pergunta que ecoa é: será possível resgatar essa essência, ou o Corinthians se perdeu em um mar de incertezas, onde seus maiores títulos e conquistas parecem cada vez mais distantes? O tempo será o único responsável por responder a esse dilema, mas a esperança de um retorno às origens permanece latente no coração da torcida. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. A pergunta que não quer calar é: o que aconteceu com o Corinthians? Onde ficou aquele time de coração valente, de jogadas intensas e vitórias memoráveis? A fiel torcida, que sempre esteve ao lado do time nos bons e maus momentos, agora se vê em uma encruzilhada. Será que o clube ainda pode resgatar a sua essência e voltar a jogar aquele futebol vibrante que encantou o Brasil e o mundo? Ou estamos diante de uma nova era, onde o timão se perdeu no caminho e não sabe mais como recuperar a magia? Queremos saber a sua opinião, torcedor corintiano. Será que o futebol que você tanto ama pode renascer das cinzas ou chegou o momento de repensar tudo, desde as bases até a postura do clube em campo? A sua voz é fundamental, fiel. O que você sente ao ver seu time jogando sem aquela intensidade, sem aquele brilho nos olhos que só a camisa do Corinthians pode proporcionar? Você acredita que a solução está em mais mudanças, ou será que é hora de apostar em um projeto mais sólido, com mais paciência e mais identidade? O que o Corinthians precisa para voltar a ser o time que todos conheciam? Não deixe sua opinião de lado. Participe dessa conversa e mostre o que você pensa, pois, no final das contas, é você, torcedor, que mantém a chama acesa. A dúvida está no ar: o bom futebol do Corinthians morreu ou apenas está esperando para ser reanimado? Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.